Oba, seja bem-vindo mais uma vez a essa série que é o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. E todos eles, no início chamo a atenção para que pudesse entender o motivo desse raciocínio. Escolhi o Evangelho de João porque é o mais espiritualizado de todos eles, de todos os quatro evangelhos. O Evangelho do João é que realmente você vai entender o Cristo, é através do Evangelho do João. Embora os outros são belíssimos, mas o Evangelho de João é tudo especial. De tal forma que o Evangelho de João, 90% do que tem no Evangelho do João não está nos outros. E os outros, às vezes, misturam um pouco, mas no João não. Ele é diferente. O João é como se você entrasse numa galeria e você vai vendo cada capítulo como se você entrasse numa parte diferente desta galeria. O Evangelho de João é muito interessante, que é como se você entrasse no templo lá dos judeus, no templo de Jerusalém. É assim, o templo tem uma parte que todas as pessoas entram, tem outra parte que só entram os sacerdotes, e tem uma parte que só entram os sumos sacerdotes. No Evangelho de João você vai ver assim, até o capítulo 13 é como se Jesus estivesse falando para a multidão. Depois do 13 até o 17 é como se Jesus estivesse falando só para os discípulos dele, ali, sobretudo os apóstolos. E do 17 em diante é como se ele estivesse sozinho. É como se repetisse de novo isso. O Evangelho de João é muito, muito interessante. E o Evangelho de João, com a ótica do Espiritismo, aí você começa a entender o Cristo. É muito importante esse entendimento, aí você vai entender o Cristo. Aí você vai entender, inclusive, porque o Espiritismo é a terceira revelação. Você vai entender porque lá o Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda, o Espiritismo, a terceira. E você vai entender, só que nessa terceira revelação, na primeira, eles estão apontando a direção, dizendo, o Messias vai vir, o Cristo vai vir. E o Cristo veio. Até hoje, um número grande de judeus estão lá esperando o Cristo. Estão esperando o Cristo. E o Cristo chegou, tem 2000 anos e ainda estão esperando o Cristo. Mas o Cristo disse que depois ele voltaria, mandaria o Consolador prometido relembrar de novo tudo dele. E tem pessoas que ainda estão esperando a volta do Cristo. O Cristo já voltou através do Consolador prometido. O Espiritismo está trazendo a volta do Cristo. Aí você começa a entender por que essa importância dessa ligação. Então o Espiritismo é a chave para você entender esse Cristo fabuloso, esse Cristo que na ótica do Espiritismo tem bilhões de anos na nossa frente, que Cristo é um, Deus é outro, Jesus é um, Deus é outro, não é a mesma coisa. Ele diz isso em 88 partes diferentes, que ele é um e Deus é outro. Mas isso é um assunto para outra oportunidade se discutir. E eu trago o inconsciente puro porque é onde você vai entender a essência divina sua que começou lá atrás, vem desenvolvendo e a essência pura já está lá atrás. Só que quando chega no homem, ele vai trabalhando a consciência, vai trabalhando o livre-arbítrio, vai trabalhando a ideia, entender a ideia do bem e do mal, vai refletir sobre Deus, vai refletir sobre a finalidade da vida, e aí ele tem condição de entender esse inconsciente puro. Então esse inconsciente puro é a parte crística que está dentro de nós desde o início, que só agora nós vamos começar a entender. Eu até dou um exemplo, que é como se
fosse um tapete que está todo enrolado. Você vai desenrolando o tapete e você fica impressionado com os desenhos, as cores, a beleza daquele tapete. Você fica, mas onde é que estava isso que eu não estava vendo? Estava desde o início. Só que agora você começa a desenrolar o tapete. Quando você começa a desenrolar esse tapete interno, você então vai ficar impressionado com a beleza crística que estava dentro de você e você não sabia. E Jesus veio para isso, veio para acordar isso. Acordar em todas as pessoas. E quando acordar, aí nós vamos entender porque todos vão seguindo Jesus. Nesse dia de hoje, eu vou falar duas partezinhas pequenas que o João descreve. Ele diz, muitos discípulos se retiraram e depois diz, os discípulos escandalizados. Aí João escreve, de novo, eu digo, escreve lá na tradução do Ferreira, que é usada pelos companheiros evangélicos sobretudo. Ele diz, no 66 versículo, que nós estamos lendo o capítulo 6, lá no versículo 66, ele diz, à vista disso do discurso que Jesus tinha feito, chamando a atenção que ele é o pão da vida. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros? Antes de eu ler desses discípulos, eu ler os discípulos escandalizados. Você desculpa, mas daqui a pouco eu vou voltar, não tem problema nenhum. Ele diz, parágrafo 60, que eu troquei a página. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpretou-lhe, isto vos escandaliza? Jesus diz, que será, pois, se vir o Filho do Homem, subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde os princípios quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. É que ele tinha feito o discurso, e ali ele diz, os discípulos escandalizaram, porque eles ficaram impressionados com aquele discurso. E Jesus está chamando a atenção, que ele está dizendo, vocês estão murmurando, porque ele entende perfeitamente. E vocês estão escandalizados por aquele discurso que eu disse, que eu sou o pão da vida. Ele diz, que será, pois, se vede o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele diz subir. Não é o que vai acontecer com Jesus depois no andamento? Ele sobe e os discípulos vão, aqueles 500 da Galileia, ver Jesus subir. Ele diz, se vocês estão escandalizados por isso, e quando vocês veem aquilo? Ele diz, o Espírito é que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrente entre vós. Ele diz, o que eu estou falando, só o Espírito vai entender. Não tem uma visão, se quiser, uma visão humana, visão de carne, visão de fenômeno, visão de sentimentos, não vai entender. Ele diz, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem havia de trair. Ele sabia desde o princípio quem havia, inclusive, de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Ou seja, é o Pai que concede. E ele concedeu, no caso, gente que poderia trair, como foi o caso do Judas Iscariotes, que vai trair Jesus. Ele está sabendo. O que eu fico impressionado, que muitos desses discípulos abandonaram Jesus. Eles ficaram tão escandalizados
que eles se retiraram, foram embora. Eu fico imaginando, presta atenção, o sujeito, naquela época, ter sido discípulo de Jesus, não estou falando dos apóstolos, discípulos, que tinha muitos seguindo ele. E abandonaram porque acharam que o discurso não tinha lógica, ele não podia entender e foram embora. Você imagina um espírito desse na frente, quando desencarna, ou até mesmo aqui, quando toma consciência que estava com o mestre daquele e foi embora. Quando é que ele vai poder ficar caminhando com aquele mestre de novo? Quando? Talvez daqui 1 bilhão de anos. Não vai ser menos. Porque eu fico imaginando, olha, o Chico Xavier, ele trabalhou com o Valdo Vieira, trabalhou com o Chico um tempo, fizeram alguns livros. Mas o Valdo, ele mudou, saiu. E quando alguém falava do Valdo para Chico, Chico ficava em silêncio, Chico não dizia nada, não fazia comentário nenhum que o Valdo tinha sido desertor lá do Espiritismo, ele não fazia comentário. Como o Allan Kardec, ele escreve dos desertores do Espiritismo, ele diz às vezes, como às vezes é sofrido para aquela pessoa. Então o Chico ficava em silêncio. E a Marlene Nobre escreve num dos livros dela, do que ele fala Quebrando os Espelhos, é um livro que a Marlene Nobre escreve, que ela trabalhou muito tempo com o Chico Xavier, ficou lá 6 anos com o Chico Xavier, todo dia lá junto, toda noite, ele psicografando ela junto. Ela disse que ouviu uma vez alguém perguntar: Chico, para o Valdo voltar a escrever com você, quantos tempos precisará? E o Chico, que não gostava de falar desse assunto, disse para essa pessoa: daqui a 15 séculos, 1500 anos. Agora imagine alguém que saiu, era discípulo de Jesus e largou. Quanto tempo vai ter outra oportunidade de ficar? Só que esse mestre está numa esfera altíssima de comando. Ele só vai poder trabalhar junto quando ele também entrar numa esfera altíssima. Mas quanto? Talvez milhões ou bilhões de anos precisará para isso acontecer. Então, é muito triste que às vezes tomou. Mas o João continua escrevendo nesta mesma lição. Ele diz: agora é os espíritos dos discípulos escandalizados, que eu comecei a ler e mudei o outro, porque agora eu volto a ler de novo ele. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpretou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Esse mesma subida, Jesus está chamando a atenção o que vai acontecer depois dos 40 dias que ele foi crucificado. Ele fica aparecendo aqui para vários, os discípulos dele, e depois aqueles 500 da Galileia que vai acompanhar Jesus, e ele se despede e diz: ficarei com vocês até o fim dos tempos. Ele se despede e vai subindo, eles ficam olhando, Jesus subindo, assim, de costa, e eles olhando, até quando Jesus desaparece. E os discípulos ficam olhando para os céus, e Humberto de Campos, numa crônica belíssima, ele diz: quando aqueles ficam olhando Jesus subindo e desaparece nos céus, um ser angelical diz para ele: homens, vocês estão olhando do quê? O mestre subiu, agora arregaça as mangas, começa a trabalhar, vai ensinar para esse povo o que você aprendeu com Cristo. Vai ensinar para essa gente o que foi que Cristo te ensinou. Ou seja, vai ser um evangelizador de verdade. Ou seja, ensinar o Evangelho, mas não ouvir dizer, ensinar na tua prática. Vai falar do amor amando. Vai ensinar a bondade
praticando a bondade, vai falar da caridade, fazendo a caridade, que seja você o evangelho vivo onde estiver. Isso serve para nós também. É como se o anjo estivesse dizendo para nós: você já sabe isso do Cristo, agora põe em tua prática os ensinamentos do Cristo, começa a traduzir em ações o que você aprendeu do Cristo. Aí o João continua escrevendo: quando o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são de espírito, a vida com tudo. A descrente entre nós, ele falando, a descrente entre nós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e não criam, e é o seu modo de trair. Aí ele vai dizer, à vista disto, que ele estava lá, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Os discípulos abandonavam e já não andavam com Cristo. Então ele perguntou, Jesus aos 12, os 12 apóstolos: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para atraí-lo, senão um dos 12, sendo um dos 12. A lição é muito... Os discípulos estavam muito retirando. E ele pergunta se os apóstolos também queriam ir embora. E o Pedro diz: mas se nós sairmos, aonde é que nós vamos encontrar alguém que fala as palavras da vida eterna? O Pedro está sabendo, está sentindo, está dizendo. E não saiu e foi esse grande baluarte. E Jesus replicou: não vos escolhi eu em número de 12? Ele pergunta. Contudo, um de vós é o diabo. Quem é? O que é que chama diabo? Diabo, tem gente que coloca outra. O diabo é a nossa parte não crística, a nossa parte que ainda não acordou para a essência divina. O diabo é essa parte nossa que não está em harmonia com as leis divinas. É essa parte nossa que ainda sente satisfação, ou pelo menos não sente satisfação, mas pratica o desamor, o pseudo-amor. É essa parte nossa que ainda precisa ser trabalhada, porque às vezes no processo de autoconhecimento que é o que o Espiritismo faz, a doutrina espírita é uma doutrina de autoeducação, de autoconhecimento. Ele ensina você a mergulhar dentro de você, para você aprender, conhecer quem é você. Quando você mergulha dentro de você, você vai conhecer inicialmente o inconsciente atual, as coisas da tua vida atual, coisas que você aprendeu ou alguma coisa que ainda lhe transtorna nesta vida. Mas se você mergulhar mais, você vai conhecer, descobrir coisas do teu inconsciente passado, o arcaico, suas predisposições, tendências, predisposição às vezes, sobretudo para coisas ruins. E você, quando toma conhecimento, você mergulha mais dentro de você e você vai encontrar o inconsciente puro. Na hora que você encontra o inconsciente puro, encontrou a parte crística de você, não é que você vai censurar você, mas você vai dizer: puxa, como eu era infantil, que perdia tempo nessas coisas. Não é que você vai negar o teu egoísmo, nem teu orgulho, nem a tua sexualidade. Você não precisa negar disto, mas você vai num processo de autoeducação, você vai transmutando. O seu egoísmo é grande, mas o seu altruísmo começa a crescer
a partir do momento que você descobre a parte crística que está dentro de você, a partir do momento que você começa a trabalhar essa parte crística, ela começa a crescer o teu altruísmo e o teu egoísmo vai ficando menor. Daqui a pouco o altruísmo é tão grande que o teu egoísmo já não causa tanto transtorno mais para você. Se o seu orgulho é grande, a sua vaidade é grande, você não precisa querer acabar com ele. Você apenas precisa tomar consciência que ele existe e você agora trabalhar mais a sua humildade, a sua simplicidade. E a sua humildade e a sua simplicidade vai começar a crescer e seu orgulho vai diminuir. Vai diminuir porque você vai fazer como se você fosse fazer uma transmutação. Não é jogar debaixo do tapete. Não é dizer assim, a partir do momento que eu conheço Cristo, eu passo esponja e tudo. Não vai dar para fazer isso. Então, a mesma coisa da sexualidade. Tem pessoas que querem anular. Não, não é para anular. É para você educar. Nós estamos aqui para educar. Educar os nossos instintos, educar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Mas isso tem de ser feito de uma forma natural. Não é nada forçada. O Cristo, ele é suave, ele chega suave, ele vai acordando em você suave, você vai amando e tendo satisfação de amar. Aí você vai entender o que Jesus está dizendo, o que ele significava a palavra diabo. Você começa a entender esse caminho, que todos nós estamos aqui no processo de autoeducação. O Espiritismo diz, nós somos espírito eterno, nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo na direção de Deus. Jesus vai acordar cada um, por isso que Jesus fala, vós sois deuses, porque, sabe, o filho tem o DNA do pai, como a filha tem do pai e da mãe, está lá. Às vezes a filha é a cara da mãe, o filho às vezes a mesma coisa, a cara do pai, e às vezes surpreende o filho fazendo até gestos, até quase que pensando igual o pai. Agora, quando você entender que todos nós, que você é filho de Deus, é como se você tivesse o DNA de Deus em você, do jeito que o filho parece o pai, imita o pai, você imagina o teu destino que está reservado. Você tem o destino de um dia ser um ser angelical. Você tem o destino de mostrar um dia o DNA do teu pai que está em você. Ou seja, o teu destino é um dia refletir Deus através de você. Olha que coisa fantástica está te esperando. O teu destino é um dia que você entende quando Jesus diz o que eu faço, qualquer um pode fazer, e muito mais. O teu destino é belo. Você é filho do Pai, é filho de Deus. E o filho de Deus, mais cedo ou mais tarde, a luz vai brilhar. Mais cedo ou mais tarde, ele também vai ser o pão da vida, porque ele vai acordar em muita gente o pão verdadeiro dessa padaria eterna que é de Deus. Ele também vai ser o distribuidor da água divina, água, fonte viva, porque ele também vai abrir a torneira que vai jorrar a fonte de Deus, essa fonte inesgotável. Então o destino teu é o destino do Pai. Por isso que diz o homem é a imagem e semelhança de Deus. Olha o que está te reservado. Você, se está vivendo momentos difíceis, dificuldades de família, problema de saúde, de drogas na família, problema econômico, problemas mais variados. Lute, trabalhe, tenha esperança, tenha confiança em Deus, tenha certeza que a tempestade um dia para.
Mas enquanto a tempestade não para, vai amando. É como diz o Emmanuel para o Chico, vai rastejando que nem fosse uma minhoca, mas vai para frente, vai rastejando. Treine o amor, treine o bem, confie no Mestre Jesus, porque ele veio trazer a sabedoria de Deus para nós. Que Deus te guarde, meu irmão, até o próximo encontro. Deus abençoe você, sua família, seus amigos, encarnados e desencarnados. Até o próximo encontro.